Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando, Mata Atlântica de Ouro Preto, Minas Gerais. Eu discuti no sábado que o mundo está caminhando de maneira praticamente inevitável para a guerra. Gostaria de me explicar. A gente pode começar com as duas premissas mais básicas aplicáveis ao caso. A primeira é de von Clausewitz: guerra política por outros meios. E a segunda é da sabedoria popular: quando um não quer, dois não brigam. Então, considerando essas duas coisas, por que a guerra é praticamente inevitável? Vamos começar pela questão política. Eu creio que é um bom início. Os Estados Unidos, Israel, a Europa precisam da guerra. Mesmo que muito provavelmente eles percam essas guerras, como já estão perdendo. Quer dizer, aparentemente isso não faz sentido. Como você precisa de uma coisa que você vai perder? O objetivo de uma guerra não é vencer. Sabe? Os Estados Unidos não fazem guerra para vencerem guerras. Por isso eles perderam praticamente todas do Vietnã para cá. Não é para vencer. É para destruir o inimigo. É para fornecer oportunidade de lucro às corporações do país. Para justificar a existência da mamata dos militares, do Estado autoritário. Cidadão americano paga imposto para sustentar Israel, para sustentar a Ucrânia, para sustentar a máquina militar, para sustentar a finança, para sustentar as seguradoras, sustentar banqueiro. Somente os impostos pagos localmente e talvez os impostos estaduais voltam para os contribuintes. O imposto federal, né? Então, a guerra, ela justifica a existência das Forças Armadas, que consomem quase $1 trilhão todos os anos em impostos. Ela justifica a existência de uma máquina de inteligência, ou seja, de espionagem formidável. Aliás, é nesse sentido a nova embaixada dos Estados Unidos em Brasília, né? Um monstrengo de $3,5 bilhões. Toda embaixada americana é um covil de espionagem. Mas a do Brasil vai ser praticamente um ministério, né? Para isso que os Estados Unidos fazem embaixada, para isso que eles têm corpo diplomático para espionar, para interferir. Né? Tanto que a democracia só é possível ou quando não há embaixada dos Estados Unidos, ou quando ela é muito bem controlada. Onde existe embaixada dos Estados Unidos, não tem soberania, de um modo geral, né? Mas vamos lá. A guerra. A guerra justifica essa máquina de espionagem, essa máquina militar, a mamata, o poder das corporações, o próprio Estado policialesco. A guerra ela é necessária para o Ocidente. O Oriente consegue viver em paz. Aliás, o Oriente prospera na paz. As civilizações da América prosperam na paz. As civilizações africanas conseguem prosperar na paz, o Ocidente não. O Ocidente precisa da guerra. Israel é um estado de guerra permanente desde antes do seu surgimento. Os Estados Unidos, desde o seu surgimento, tiveram 6 anos de paz. A Europa não conheceu um dia de paz, acho que desde o século XVI, né? Quando ela conheceu paz? Quando algum canto da Europa não teve guerra? Então, o Ocidente vive da guerra, para a guerra, pela guerra. A guerra exige gastos, mas isso implica em ganhos. A guerra é uma ótima maneira de você pegar o patrimônio público e passar para a mão da iniciativa privada. Certo? No momento de decadência, como que o Ocidente está vivendo agora, os Estados Unidos de maneira muito nítida, a Europa de maneira quase deprimente, o Japão, cara, quem diria que a Itália ultrapassaria o Japão em exportações? Que loucura, que insanidade.
Eles precisam desesperadamente da guerra. Eles precisam muito da guerra. Certo? Isso é um fato. A Europa, Israel, os Estados Unidos não têm interesse em negociar. Porque negociar implica ceder, negociar implica ouvir, negociar implica entender. E tudo isso vai contra o princípio ocidental, né, de imposição. Ok. Isto posto, faz parte da própria gênese do Ocidente inteiro, da civilização ocidental. Porque nós já falamos muitas vezes sobre isso. O Ocidente se sustenta pelo roubo, pela pilhagem, pela pirataria, pela expropriação. E você não faz isso de maneira pacífica, porque a vítima tende a reagir. Então você tem que ter um estado de repressão constante. Israel não existiria sem reprimir constante e duramente, todos os dias, todos os minutos, os palestinos. Os Estados Unidos não existiriam sem roubar tudo que os indígenas têm, depois que os africanos têm, agora que os pobres têm. O Ocidente é insustentável sem repressão, sem guerra. Isso é um fato. Certo? Bom, por outro lado, nós vimos que quando um não quer, dois não brigam. O Ocidente quer a guerra, precisa da guerra. O Oriente evita. Mas aí a questão. Até que ponto e até quando eles vão continuar evitando? Porque vai chegar um momento, já está chegando, em que a guerra vai ser vantajosa também para o Oriente. Em que fazer a guerra torna-se menos danoso do que fazer a paz. Faça as contas. Por quanto tempo a paz continua sendo vantajosa para o Irã? A paz deixou de ser vantajosa para a Rússia, por isso ela faz a guerra. A paz ainda é vantajosa para a China, mas por quanto tempo? A paz ainda é vantajosa para o Irã, mas por quanto tempo? Estou prevendo que por muito pouco tempo. Em breve, esse tipo de paz não vai ser mais vantajoso. E aí, aí o Oriente também vai querer a guerra. Se a civilização ocidental vive da guerra para a guerra pela guerra, e quando um não quer, dois não brigam, portanto a guerra só não acontece porque ainda não é de interesse de árabes, chineses. Bom, isso pode mudar. Eu acredito que isso vai mudar. Por que eu acredito que vai mudar? Por dois motivos principais. De um lado, o custo da paz está ficando muito alto, né? Enquanto a paz é vantajosa, mantém-se a paz. Mas realmente compensa ter esse tipo de paz com os Estados Unidos, com a Europa, com Israel? Eu diria que não. Está cada vez compensando mesmo manter a paz com eles. Certo? Por outro lado, tem o custo da guerra. A guerra é muito cara em termos de vidas humanas, em termos de infraestrutura, de recursos, de tempo. Só que, da mesma forma que o custo da paz está aumentando, o custo da guerra está diminuindo. E diminui por quê? Porque a Eurásia fica cada vez mais forte economicamente, tem uma base industrial cada vez mais sólida, e a diferença tecnológica está crescendo a favor da Ásia. Então, a própria superioridade econômica, militar, tecnológica asiática está fazendo com que a guerra saia mais barata. Ao mesmo tempo que a paz está mais cara. Ora, se você for analisar a soma desses dois fatores, você vai ver que a ideia de quando um não quer, dois não briga é verdadeira. Mas, por isso mesmo, o que não quer a Ásia pode mudar de ideia. E eu acredito que vai mudar de ideia. E é exatamente por isso que, enfim, teremos a guerra, né? Teremos a guerra. O Brasil escapa? Dificilmente. Não acredito que o Brasil entre diretamente. Não, o Brasil não vai entrar diretamente na guerra. Mas é óbvio que ele vai ser afetado. A construção da embaixada monstruosa dos Estados Unidos em Brasília já prepara os interesses americanos dentro do país.
Só que a China não vai assistir de braços cruzados. Os árabes não assistirão de braços cruzados. A Rússia não vai assistir de braços cruzados. O Brasil é um palco importante. É um ator importante porque, entre outras coisas, que fornece comida, fornece recursos. No caso de guerra, isso é importante. Agora, se a gente fornece para os outros, falta para nós. Prepare o coração de vocês. Os próximos anos tendem a ser difíceis. Estamos no mundo em transformação. A transformação não será pacífica. Ela não vai demorar, mas também dificilmente termina antes de 2030. O que eu sugiro? Se não der para fazer como eu, cultivar o próprio alimento, se adapte, se prepare, faça estoques, de verdade. Os próximos anos tendem a ser difíceis, e nem falamos de clima, né? Tá ruim.